Existe uma ideia silenciosa que atravessa quase todas as tentativas humanas de mudar a própria vida, e ainda assim raramente é encarada de frente. Ela não é confortável, não é motivacional no sentido clássico, e tampouco se encaixa bem em frases prontas. Ainda assim, quando percebida com clareza, altera profundamente a forma como alguém se move pelo mundo. É isso que torna esse chamado segredo quântico tão poderoso, não porque ele adiciona algo à sua vida, mas porque remove aquilo que vinha travando tudo. A maior parte das pessoas acredita que está limitada por fatores externos. Circunstâncias, histórico, escolhas passadas, falta de tempo, falta de recursos, outras pessoas. Essa leitura parece lógica porque o mundo externo é visível, mensurável e constantemente reforçado. O problema é que essa lógica cria uma dependência silenciosa, a ideia de que, para avançar, algo fora de você precisa mudar primeiro. Enquanto essa estrutura permanece intacta, qualquer avanço é temporário, frágil e facilmente revertido. O que quase nunca é observado é o quanto energia, atenção e força vital são desperdiçadas tentando resistir ao que já está acontecendo. Não resistir no sentido dramático, mas naquele nível interno, constante, quase automático, em que a mente comenta, julga, rejeita e tenta corrigir a realidade em tempo real. Esse atrito invisível consome mais potência do que qualquer obstáculo externo. Ele fragmenta o foco, tensiona o corpo e cria uma sensação permanente de esforço, mesmo quando nada objetivamente difícil está ocorrendo. É aqui que a ideia começa a ficar desconfortável. Não porque seja complexa, mas justamente porque é simples demais para o ego aceitar rapidamente. A maior parte do que chamamos de bloqueio não é um muro, é um freio acionado por dentro. Um padrão de relação com o momento presente. Um hábito mental de oposição. Uma recusa sutil em aceitar o ponto exato em que se está agora, como se aceitá-lo significasse desistir, concordar ou se conformar. Mas essa associação é um erro. Aceitação não é aprovação. Não é passividade. Não é resignação. Aceitação é a ausência de conflito interno com o fato de que algo está acontecendo. Quando esse conflito cessa, algo curioso ocorre. A energia que antes era usada para resistir fica disponível. É essa energia liberada que muda tudo. Não de forma mística no sentido fantasioso, mas de maneira muito concreta. Atenção mais estável, corpo menos reativo, decisões mais precisas, percepção mais ampla. Quando alguém para de brigar mentalmente com a realidade, entra em um estado raro de coerência. Pensamento, emoção e ação deixam de puxar em direções diferentes. Isso cria uma sensação interna de alinhamento que muitas pessoas descrevem como clareza, presença ou fluxo. Nesse estado, ações deixam de ser reativas e passam a ser responsivas. E isso muda completamente os resultados que surgem ao longo do tempo. O que costuma ser chamado de quântico aqui não tem a ver com escapar das leis da realidade, mas com compreender como pequenas mudanças internas geram efeitos desproporcionais. Uma mudança de relação com o agora altera o tipo de escolhas feitas no próximo minuto. Essas escolhas alteram o tipo de conversa, o tipo de decisão, o tipo de oportunidade percebida. O encadeamento é inevitável. Não porque o universo esteja premiando alguém, mas porque a pessoa deixou de se auto-sabotar sem perceber. Existe também um aspecto psicológico profundo nisso. A mente humana funciona como um mecanismo de busca. Ela tende a encontrar mais daquilo que está tentando evitar. Quando alguém passa o dia inteiro mentalmente dizendo isso não deveria estar acontecendo, o foco permanece preso ao problema. A atenção se fixa ali. E tudo aquilo que recebe atenção se mantém ativo. Ao contrário do que parece, resistir não enfraquece um padrão, reforça. Quando essa resistência cai, não surge imediatamente um cenário perfeito. O que surge é espaço. E espaço é um ingrediente essencial para qualquer transformação real. É no espaço que novas ideias emergem sem esforço. É no espaço que respostas aparecem sem serem forçadas. É no espaço que a intuição se manifesta de forma prática, não mística. A vida começa a se mover novamente porque deixou de ser comprimida pela luta interna constante. Esse é o ponto em que muitas pessoas confundem ausência de esforço com falta de direção. Mas são coisas diferentes. A ausência de esforço inútil libera energia para o esforço inteligente. Um estado interno menos tenso não gera apatia, gera precisão. A ação que nasce desse lugar tende a ser menor em volume, mas maior em impacto. Menos ruído, mais efeito. Ser imparável nesse contexto não significa vencer todos os obstáculos ou nunca sentir medo, dúvida ou desconforto. Significa não entrar em colapso interno quando eles surgem. Significa não perder a própria base cada vez que algo não sai como esperado. Uma pessoa imparável não é aquela que controla tudo,
mas aquela que não se fragmenta quando não controla. Existe uma solidez silenciosa que nasce quando alguém para de discutir com a realidade. Essa solidez não depende de motivação constante, nem de estados emocionais elevados. Ela se sustenta mesmo em dias comuns, difíceis ou confusos. E é exatamente isso que a torna poderosa. Porque o progresso deixa de depender de estar bem para acontecer. Pouco se fala sobre isso porque não é um discurso vendável no sentido imediato. Ele não promete atalhos, nem resultados instantâneos, nem fórmulas secretas no sentido superficial. O paradoxo é que justamente por isso funciona. Quando alguém abandona a fantasia de controle absoluto e passa a operar a partir de presença e aceitação ativa, a vida começa a responder de forma mais fluida. Não como um prêmio, mas como consequência. Há também um efeito neurológico claro. Menos resistência interna significa menos ativação crônica de estresse. Menos estresse significa acesso mais frequente às áreas do cérebro responsáveis por visão estratégica, criatividade e tomada de decisão. O corpo sai do modo de defesa e entra no modo de adaptação. Isso por si só já muda drasticamente a forma como alguém atua no mundo. Talvez o aspecto mais desafiador desse segredo seja a responsabilidade implícita. Se o bloqueio principal não está fora, mas na relação interna com o que acontece, não há mais onde terceirizar o próprio estado. Isso pode ser desconfortável no início, mas também profundamente libertador, porque devolve poder. Não um poder grandioso, mas um poder silencioso e constante. Nada disso exige que você acredite em algo novo. Exige apenas que observe com honestidade como reage ao que acontece. Onde tensiona? Onde resiste? Onde insiste mentalmente que algo deveria ser diferente antes mesmo de entender o que pode ser feito a partir do que já é. Essa observação, quando feita sem julgamento, já inicia a mudança. Com o tempo, algo se reorganiza. O mundo externo pode continuar apresentando desafios, mas a sensação de estar sempre atrasado, lutando ou correndo contra algo começa a diminuir. E quando essa sensação cai, a vida ganha tração. Não porque ficou fácil, mas porque deixou de ser sabotada por dentro. Talvez seja isso que torna alguém verdadeiramente imparável. Não a ausência de limites, mas a ausência de guerra interna. Não a certeza absoluta, mas a capacidade de permanecer inteiro mesmo na incerteza. Não o controle do futuro, mas a presença suficiente para agir com clareza agora. Resta uma pergunta: onde você ainda está gastando energia discutindo com o que já está acontecendo? Porque no instante em que essa discussão cessa, algo começa a se mover. E não é força, é fluxo.